Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês mais uma empresa que já havia passado aqui pelo canal. Estamos atualizando suas informações com base no balanço do primeiro trimestre de 2023. E essa empresa aqui é uma empresa de tecnologia, uma empresa que vem se destacando na área de tecnologia no Brasil e, naturalmente, também é uma empresa que ela vem recuperando toda uma história ali cheia de turbulências desde a sua fundação. Estamos falando aqui da Padtech Holding SA. E a Padtech Holding SA foi uma indicação do meu amigo lá, Paia Trader, ó, demorou um pouquinho, mas chegou. Estamos aí analisando para você, estava na lista ali, e agora até que enfim chegou a Padtech aí para a gente poder atualizar as informações. Espero corresponder à sua expectativa, Paia Trader, e muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. Você que inclusive está conosco aí há longo tempo já, há bastante tempo aqui no canal, a quem eu agradeço imensamente. E também agradeço a todos vocês, e caso queiram participar junto conosco, é fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas Negra, que também manda a sua sugestão, aproveita e faça a sua inscrição, dá o like, venha junto conosco, construir e repartir conhecimentos. Então vamos falar um pouquinho de todo esse momento aí, até para a gente poder entender o que é a Padtech hoje, toda a volta por cima, né, e o desenvolvimento da empresa no presente momento. Então ela começa lá em 1998, quando Jorge Eres e Carlos Mário de Almeida, os dois montam uma espécie de um fundo de investimentos para fazer a aplicação de recursos, na época, lá nas startups, em empresas de tecnologia, empresas de mídia, com potencialidade de crescimento. Então a ideia o que era? Investir nessas empresas que estavam começando para poder desenvolver essas empresas. E aí a primeira empresa que surge, então, é a Ideiasnet, né? E a Ideiasnet, ela justamente era uma empresa voltada para a parte de comunicação, para a parte de mídia, mas também com um olho na parte de tecnologia. E aí, dentro da tecnologia, já que lá no final dos anos 90, no começo dos anos 2000, estávamos vivendo ali uma bolha da internet, né, com inúmeras oportunidades que poderiam surgir naquele momento ali. Então, eles foram comprando diversas empresas e essas empresas, elas eram todas feitas em parceria com os seus proprietários ali para poder desenvolver essas empresas. E aí, na sequência, já no ano de 2000, eles abrem o capital, se transformam numa sociedade anônima de capital aberto e atrai já novos investidores. Então, mais investidores entram dentro da empresa justamente para poder alavancar o seu crescimento. Tanto que no ano de 2008 chama a atenção de um grupo que na época estava vivendo aí o seu auge, que era o grupo EBX, do meu amigo Ike Batista. Olha só, o Ike Batista também participou da Ideiasnet através do seu irmão, do Lars Batista, que assumiu o controle ali. Mas nesse processo de crescimento e aquisição de outras empresas, o grande problema era o seguinte, era o retorno do capital que não existia. Então era muita aplicação de recursos para quase nada de retorno. E aí, naturalmente, já em 2010, eles contavam com 16 empresas dentro desse grupo aqui. E uma das empresas que fazia parte desse grupo era a Padtech. Mas aí, na sequência, o que aconteceu? Por falta até de recursos, há também a participação do Ike Batista, que depois aí entrou também em colapso nas suas outras empresas, acabou se desfazendo da sua participação na Ideiasnet. E aí eles começaram a se desfazer de diversas empresas e acabaram ficando apenas com a Padtech. Então, por isso que hoje vamos falar aqui da Padtech, que é o que sobrou ali da Ideiasnet daquela época ali. E a Padtech é uma empresa que se especializou na parte de tecnologia em soluções para transmissão ótica de alta velocidade e também para sistemas de rede, né, que inclusive depois ampliou a sua participação para diversos países, principalmente aqui da América do Sul. Então, uma empresa que se especializou em telecomunicações, desenvolvendo e fabricando e também comercializando soluções voltadas para redes de comunicação de dados e de voz, bem como também para monitoramento de rede para seus clientes. E aí, com isso, eles criaram diversas redes de comunicação, inclusive agora com altos investimentos também no 5G. E aí a empresa ela vem se desenvolvendo. Tanto é que já tem mais de 40 mil quilômetros de redes óticas espalhadas aí pelo Brasil e ela tem hoje o seu comando, o controle da empresa através da Fundação Centro de Pesquisas e Desenvolvimento de Telecomunicação, que tem a maioria das suas ações, bem como também o BNDES tem uma participação dentro da Padtech. Então é uma empresa que, aproveitando esse momento aqui de tecnologia, de crescimento de tecnologia, principalmente com o 5G, é uma empresa aí que ela vem encontrando o seu caminho, né? Mas para que possamos ver
Tudo isso aqui que eu falei através dos números, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 21, 22 e do primeiro trimestre de 2023. E através dos números vamos entender o que é a Padtech SA. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Padtech Holding SA, referentes a 2019, 2020, 21, 22 e agora o dia 31 de março de 2023, o balanço do primeiro trimestre de 2023. E através dos números vamos entender o que é a empresa. Lá em 2019, a Padtech ela era dividida ali numa Padtech Holding, uma Padtech que seria a parte da operação mesmo, né? E aí era uma empresa de 63 milhões de reais. E grande parte desse valor está aqui, ó, como investimentos. Então, a Holding ela investia, né, na Padtech operacional e aí, naturalmente, com o capital de giro era praticamente baixinho, né, 7,8% apenas, 4.985.000. A empresa tinha 3.300.000 reais em dinheiro em caixa, não tinha contas a receber porque era só uma holding, não tinha estoque porque também era só uma holding. E a partir de 2020, aí sim, aí a empresa passou por uma reestruturação e a Padtech Holding passou a ser a empresa que desenvolve toda a atividade. E aí, consequentemente, ela pula o seu tamanho aqui para 376 milhões de reais e passa a ter um intangível que entra aqui a parte de pesquisa e desenvolvimento e de projetos desenvolvidos pela empresa, toda a parte de imobilização, agora toda a estrutura de funcionamento, estrutura física de funcionamento da empresa, máquinas, equipamentos, as suas instalações, enfim, tudo aqui dentro do imobilizado. E passa a ter agora o capital de giro, 290 milhões de reais, que representa 77, ou representava 77% de todo o ativo da empresa. O volume de dinheiro em caixa em 2020 fecha com 64 milhões, 100 milhões em contas a receber, 61 milhões de estoques, né? Então você veja que ela tem agora todo o capital de giro da própria Padtech Holding. A partir de 2021, a empresa cresce mais um pouquinho, vai para 429 milhões de reais, com investimentos feitos tanto na parte de projetos de desenvolvimento e pesquisa, como também na parte física da empresa, na parte de estrutura de funcionamento. E o capital de giro também aumenta, vai para 326 milhões, com 87 milhões de dinheiro em caixa, diminui um pouquinho o contas a receber, porém um aumento aqui nos estoques, que agora totalizam 81 milhões. Chegando em 2022, a Padtech agora 496 milhões, e aí mais investimentos em pesquisas e tecnologia, desenvolvimento aqui, 45 milhões de reais. E o capital de giro pula para 362 milhões. Diminui a posição de caixa da empresa para 53 milhões, em contrapartida, temos um aumento no contas a receber que vai para 134 milhões e um aumento nos estoques, que agora totalizam 93 milhões de reais. Chegando em março, 3 meses após, a empresa ela recua aqui o seu tamanho para 475 milhões, com uma queda no capital de giro, que agora é de 338 milhões. O volume de dinheiro em caixa reduz mais um pouquinho para 47 milhões, reduz também o contas a receber para 109 milhões e os estoques até apresentam um aumento fechando em 108 milhões. Naturalmente que olhando essa queda aqui, nós já vamos ver lá na parte de passivo qual o reflexo dessa queda na parte de passivo. Mas o que dá para se observar é que é uma empresa que ela vem crescendo e que ela vem investindo cada vez mais em pesquisas, treinamentos e tecnologia, desenvolvendo novos produtos, né? E aí, consequentemente, nós temos aqui na parte de passivo, todo o endividamento da empresa lá em 2019 totalizava 71% do que a empresa tinha, com um total de 45 milhões. A maior parte das dívidas no longo prazo. E aí reparem que aqui nessa reserva de lucros, ela está entre parênteses, que são prejuízos acumulados de exercícios anteriores. Então, esses prejuízos que eles têm que ser amortizados ao longo do tempo através dos resultados que a empresa gera. Chegando nesse agrupamento, aqui nessa reestruturação da empresa, aí como ela ficou com todo ativo, ela também fica com todo passivo e a dívida total pula para 273 milhões. 72,6% é o peso da dívida agora no ano de 2020, sendo que uma grande parte aqui, ó, no longo prazo, 113 milhões. Chegando no ano de 2021, a dívida agora sobe para 301 milhões em valor nominal, porém uma queda no peso da dívida que volta para 70,2%. Chegando em 2022, a dívida sobe para 360 milhões e agora ela totaliza 72,7%. Repare que o prejuízo acumulado que eu falei para vocês há pouco, de 100 milhões, cai para 83,
cai para 70, cai para 60 e agora em março ela fecha com um endividamento de 338 milhões de reais, 71,3%. Então repare que essa queda que nós falamos há pouco aqui, do volume de dinheiro em caixa, do contas a receber e a queda do capital de giro, ela é acompanhada por uma queda no endividamento da empresa. E o endividamento agora passa a ser de 71,3% e os prejuízos acumulados 60 milhões 103 mil. Então, ela vem aqui numa constante aqui de redução dos seus prejuízos acumulados lá de 2018 para trás. Mas para reduzir todos esses prejuízos acumulados, ela tem que produzir resultados. E os resultados eles são vistos aqui através da DRE. Até 2019, como ela era apenas uma holding, não era a geradora de receitas, então ela fecha aqui com lucro de 5 milhões 400 sem ter receita de vendas. A partir da reestruturação, agora sim, ela assume toda a operação da empresa e passa a ela mesmo ser a geradora da receita, com 169 milhões de faturamento. Em 2021, 343 milhões. Em 2022, 365 milhões. E agora, em março de 2023, fecha com 79 milhões, projetando um faturamento de pelo menos 320, 330 milhões para 2023. E os resultados, 17 milhões de lucro lá em 2020, 50 milhões de lucro em 2021, considerando aqui o resultado de operações descontinuadas. Já em 2022, mesmo com o aumento do faturamento, o lucro cai para 9 milhões 754. E agora em 2023, em 3 meses, apenas 677 mil de lucro. Então por aqui você vê como que vem se comportando o faturamento e como que vem se comportando os resultados gerados pela Padtech, tendo então em 2022 apenas 9 milhões e 700 de lucro e agora em 2023, em 3 meses, apenas 677 mil reais de lucro. Mas vamos ver de perto agora a situação financeira da Padtech. E nesse gráfico aqui nós temos a liquidez geral e a liquidez corrente. A liquidez geral, capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo, quanto que a empresa tem para fazer frente à sua dívida. Esse índice que sai lá com 0,61 no ano de 2019, sobe para 1,20 em 2020, 1,17 em 2021, 1,15 em 2022 e agora 1,16 em março de 2023. Para cada R$1 de dívida, a empresa dispõe de R$1,16. Quer dizer, com aquilo que ela tem, ela paga as suas dívidas de curto, médio e longo prazo. Ao olharmos apenas o curto prazo, esse índice ele sai com 1,16, sobe para 1,82, 1,90, 1,87 em 2022 e agora em março fecha com 1,94. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, a empresa dispõe de R$1,94. Paga, sobra bastante, uma situação financeira bem tranquila da Padtech. Já o endividamento, você vai ver ali que praticamente ele mantém uma sequência, né? Ele não passa ali por grandes oscilações, ele vem ali numa regularidade, onde esse endividamento sai com 71,2, sobe para 72,6, cai para 70,1, sobe para 72,7, cai para 71,2, enfim, ele vem praticamente se mantendo estável na faixa de 71, 72% ao longo de todo esse período analisado. Já os índices de rentabilidade nesse quadro aqui, nós vamos ter o quê? Quanto que a empresa ganha em relação ao que ela vende, quanto que ela ganha em relação ao que ela investe, quanto que ela ganha para o acionista. E aí lá no ano de 2019, ela não gerava margem líquida, por quê? Porque ela não gerava a receita. E isso começou a acontecer na reestruturação a partir de 2020, quando a margem líquida, que é o ganho que a empresa tem sobre aquilo que ela vende, pagando custo, despesa operacional, resultado financeiro, impostos, sobrava 10,2% lá em 2020, 14,8% em 2021. E aí essa margem ela cai para 2,7% e agora até março vem trabalhando com uma margem de 0,9%. De tudo aquilo que ela vende, sobra líquido e limpo para a empresa, 0,9% nesse período até março. Já a rentabilidade do ativo, que é o ganho em relação ao investimento feito, ele sai com 8,5%, cai ali para 4,6%, sobe para 11,8% e agora cai para 2% em 2022. Em relação a tudo que a empresa investiu, ela gera um ganho de 2%. E a rentabilidade do PL, que é o ganho dos acionistas, ele vem com 29,6% em 2019, cai para 16,7%, sobe para 39,7%, cai para 7,2% agora em 2022.
então em relação a todo investimento feito pelos acionistas, através dos lucros gerados, eles tiveram um ganho de 7,2%. E ao falarmos de acionistas, trago para vocês aqui também os principais aqui indicadores relacionados às ações. Quanto que vale uma ação da Paritek? R$ 1,74. Isso com base no valor patrimonial da empresa. O que é esse valor patrimonial? De tudo aquilo que a empresa tem. Se ela pagar todas as suas dívidas e o que sobrar, ela distribuir entre seus acionistas, caberá a cada acionista o valor de R$ 1,74. Então é o valor do patrimônio. Porém, o valor de mercado dela hoje, para você comprar uma ação da Paritek, você vai pagar em torno de R$ 2,65, com base no último dia 9 de junho, quando da gravação desse vídeo. Reparem que o valor de mercado está acima do valor efetivamente, que a empresa efetivamente vale, né, em termos de patrimônio. O que nos dá um preço por valor patrimonial, PVP, de 1,52, mostrando que as ações da Paritek são comercializadas com ágio de 52%. Lucro por ação nos últimos 12 meses, 19 centavos, o que daria uma rentabilidade para os acionistas de 7,17%. A empresa não tem histórico de distribuição de dividendos, porque enquanto tiver prejuízos acumulados, ela não pode distribuir dividendos. Então, os dividendos distribuídos aqui não existe, né? Só vão existir a partir do momento que a empresa zerar seus prejuízos acumulados. Relação preço/lucro 13,95, isso quer dizer um pouquinho menos ali de 14 anos, para os acionistas terem o retorno de seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Destacando que o PIL, quanto mais alto, mais cara é a ação, quanto mais baixo, mais barata é a ação. Free float, 17% das ações estão sendo negociadas livremente no mercado, fora da mão dos controladores, e a empresa não tem tag along, quer dizer, se ela for ser vendida, não seria garantido para os acionistas minoritários o mesmo tratamento dos majoritários. Trago para vocês também esse quadro aqui, esse gráfico extraído lá do Google, mostrando o comportamento do valor das ações da Paritek nos últimos 5 anos. Lá em 2018, as ações eram cotadas a R$ 6,00. E durante 2018, 2019, as ações despencam, elas caem ali para a faixa praticamente ali de R$ 4,10. Aí, a partir do final de 2020 para 2021, aí as ações dispararam. Aí elas chegam valendo R$ 9,92 lá em abril, no seu melhor momento, e desde então daí elas começam ali uma sequência de alta, claro que com algumas oscilações para cima e para baixo, mas sempre numa tendência de queda, né? E ela vem caindo ali até entrar 2022 valendo R$ 2,89, e aí ela passa ali por algumas oscilações, entra 2023 com mais uma série de quedas, chegando a valer ali na faixa de R$ 2,13, e agora no finalzinho do gráfico ela esboça ali uma pequena reação, culminando com uma cotação na faixa de R$ 2,68 nesse último dia 9 de junho. Então por aqui você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Paritek Holding SA. Tá, então, mais uma empresa analisada, Paritek Holding SA, tá aí já conhecida, então, essa empresa que ela vem aí dando a volta por cima depois de tantas turbulências, como a gente já havia falado anteriormente, e naturalmente que, como nós vimos ali, os prejuízos acumulados ainda tem um caminho longo a percorrer, né? Mas, enfim, parece que encontrou o seu caminho e ficamos aqui na torcida. Até porque todas as empresas aqui no Brasil são empresas geradoras de renda, geradoras de emprego, geradoras de desenvolvimento, que é o que nós mais precisamos aqui no Brasil. Que possamos gerar oportunidades, não só para o desenvolvimento profissional da nossa sociedade, mas principalmente para quem acredita nas empresas e compra suas ações e investe nessas empresas aí mais do que merecido ter o retorno. Mas, quando a gente vai fazer investimentos, investimento é algo que tem que ser analisado, tem que ser estudado, nós temos que saber em qual empresa que nós queremos investir e, basicamente, quando se fala de investimentos, o que nós queremos ter? Retorno. E o retorno ele vem através dos lucros, né? Então, nós temos que verificar se as empresas elas são geradoras de lucro ou não. E na outra ponta do retorno, nós temos os riscos, que é o risco da empresa quebrar. E aí nós temos que monitorar a sua situação financeira, bem como sua situação de endividamento, porque endividamento estrangula e mata. Então, nós temos que monitorar
como que vem essa linha de endividamento das empresas. Mas tudo isso você aprende de uma forma simples, rápida e didática através da análise de balanços. Então, quando você aprender um pouquinho ali sobre análise de balanços, você vai conseguir ter toda essa visão. E isso vai ser possível no próximo dia 23 de junho, quando nós estaremos realizando o nosso curso de análise de balanços para investimentos, onde você vai poder aprender toda essa técnica aqui em 3 horinhas de curso. Com certeza você vai sair sabendo muito a respeito das demonstrações contábeis das empresas. Para quê? Para que você possa usar essas informações a seu favor, para justamente conhecer e fazer investimentos de forma consciente. E para participar é muito simples. Basta me mandar um WhatsApp aqui nesse número que aparece na tela, e aí eu lhe passo ali todas as demais informações que forem necessárias, bem como a ficha de inscrição. O curso, as vagas são limitadas, aí o custo apenas R$30. Apenas R$30 para 3 horinhas de curso ali sobre análise de balanços. E vai ser um prazer conhecer vocês pessoalmente, porém à distância, já que o curso é ao vivo e online. E aí estaremos juntos no próximo dia 23/6, estarei esperando vocês. E aí, quando você aprender a fazer análise de balanço, aí seus investimentos vão ter uma outra característica, já com consciência, com segurança, sabendo mais a fundo tudo aquilo que nós precisamos saber, né, na hora de fazer o investimento com segurança e com tranquilidade. Para quê? Para construir nosso patrimônio. E lá na frente podemos ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.